Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do canal do Samaritano para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje recebemos aqui o nosso companheiro João Máximo. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Seja bem-vindo. Marcelo. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, os nossos irmãos do Samaritano. Ótimo, João. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Uma alegria para nós, viu? Então vamos dar uma boa noite aqui para a Vilma, que já está aqui aguardando, a Clarice, nossas companheiras de toda semana, a Alda Nascimento, dando uma boa noite aqui, Roseli, a Beth, a Marli, a turminha está aqui já. Boa noite a todos vocês, boa noite Arminda, boa noite Marta, Darcy, boa noite Sônia, estamos vendo aqui, a Marina, a Mira, Dona Laeta, toda uma galerinha aqui já nos aguardando aqui para o início. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu queria dar um recado para vocês, que agora o Samaritano também tem um grupo de oração, né? Você pode fazer o seu pedido de oração para um familiar, para um amigo, para uma pessoa que esteja necessitada, encarnada ou desencarnada, né? Então, eu vou passar aqui depois até o link para vocês preencham o formulário, encaminham e aí juntos vamos todos fazer as nossas preces para quem necessita, tá ok? O e-mail para você mandar é Samaritano Formulário. Eu vou escrever aqui no chat, meus amigos. Quem quiser, então, ó, pedido de oração. Vou escrever aqui, tá? Pedido de oração para Samaritano Formulário @gmail.com, né? Ou então você pode clicar nesse link aqui que eu vou copiar para vocês aqui, que fica mais fácil. Copiar. Tá aqui também no chat aí para quem quiser, pessoal. Tá bom? Para quem precisar. É só clicar nesse link aí, preencher o formulário para o pedido de oração, ok? Muito bem. João, vamos iniciar então. Você nos brinde, por favor, com uma prece e logo em seguida fique à vontade. Hoje nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, né? Você vai pegar aí de um ponto para frente aí até onde você achar que conveniente, achar que dá, tá bom? Ok. Vamos lá. João, é contigo. Faça uma prece para nós, por favor. Bom, convido a todos os nossos irmãos a fechar os olhos e abrir os corações para que possamos nos conectar com Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e assim abrirmos acesso aos nossos benfeitores espirituais, para que ao longo de todo o nosso encontro, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, as bênçãos e a proteção, o auxílio necessário para as nossas dificuldades íntimas, que as reflexões da noite possam nos auxiliar, nos fortalecer e nos amparar nessa caminhada como ao caminho em que Jesus nos orientou, a felicidade e a paz, que ainda não é deste mundo, mas que é acessível a cada um que crê e que se esforça por caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meu amigo. Fique à vontade, então, para expor o tema de hoje. Obrigado, Marcelo. Bom, como o Marcelo havia dito, meus irmãos, hoje nós vamos tecer algumas reflexões a respeito dos 3 últimos itens
do capítulo 17, Sede Perfeitos, respectivamente, o item 9, superiores e inferiores, o item 10, o homem no mundo, e o item 11, que fecha o capítulo, cuidar do corpo e do espírito. O capítulo Sede Perfeitos, Kardec faz uma análise, como muito bem foi posta pelos nossos colegas em semanas anteriores, das características da perfeição, nos mostrando que a perfeição absoluta é só Deus, mas que nós podemos alcançar a uma perfeição relativa à criatura humana, como a própria fala dos espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo, quando falam da felicidade, a felicidade relativa ao mundo de provas e expiações. Mas a perfeição tem as suas características próprias. E aí ele avança pelas características, coloca as características de um homem de bem, coloca as características do bom espírita, e a partir daí vem a singular, especial parábola do semeador, nos trazendo um convite à reflexão da nossa própria estatura de consciência diante da lei divina, daquilo que Jesus chamava de tesouros no reino dos céus. E logo após, as instruções dos Espíritos, onde vêm os irmãos de luz nos informar a respeito do dever e da virtude, sem os quais não se consegue êxito, não se consegue sucesso nessa caminhada. E no item 9, superiores e inferiores, ele aprofunda um pouco mais esse assunto. Eu sei que, geralmente, quando nós espíritas falamos sobre superiores e inferiores, nos vem logo à mente a noção de superioridade ou inferioridade moral, espiritual. Mas não é exatamente esse o sentido que Kardec e os espíritos luminosos, no caso o cardeal Morlot, no item 9, quis examinar. Mas sim a superioridade e a inferioridade que vem do poder transitório da Terra. Poderes transitórios, posições de comando, que na Terra são transitórias. E ele achou por bem analisá-las, naturalmente deixando entreaberto, nas entrelinhas, uma análise também a respeito do orgulho e da humildade. Quando ele fala que o poder da terra é transitório, que não é uma propriedade do seu detentor, não é um privilégio de Deus a poucos escolhidos, uma vez que o poder pode estar hoje com alguém e amanhã na mão de outro, ao bel entendimento do nosso Criador. Então, dessa forma, nós precisamos analisar um pouco essa questão. Como se portar o verdadeiro cristão? Como se portar o homem de bem? Como se portar o espírita quando estiver
na condição de comando, na condição de poder, e quando estiver na condição de subalterno, de servidor. O ditado popular já nos fala, sabiamente, se quiser conhecer alguém profundamente, dê-lhe poder. Porque a maioria das criaturas não sabe lidar com o poder. Da mesma forma, Jesus vem nos convocar à forma perfeita de trabalhar esse poder transitório. Quando, na inesquecível última ceia, ele faz a evocativa e simbólica lavagem dos pés dos apóstolos. Não querendo sair muito do tema, mas apenas para esclarecer o contexto, à época, na cultura hebraica, a atividade mais humilhante, a atividade relegada aos escravos, era de lavar os pés de outra pessoa. E Jesus faz exatamente assim. Por quê? Ele próprio diz: aquele que quiser ser o maior, será o servidor de todos. E aquele que se fizer menor, em nome do Pai, esse será grande o reino dos céus. Então, dessa forma, o poder é ilusório. Mas esse poder humano traz uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de um pai ou uma mãe em relação ao seu filho. Quando analisamos o Livro dos Espíritos, e Kardec fala a respeito da importância da pater-maternidade, e os espíritos luminosos nos falam que é uma responsabilidade imensa, porque eles responderão pelas consequências da boa e da má educação, do bom e do mau caminho que proporcionarem aos seus filhos. Assim também, aquele que é revestido de poder, seja aquele que tenha um poder dentro do seio da família, aquele que tem um poder em uma determinada instituição, aquele que tem um poder profissional dentro de uma empresa, ou aquele que tem um poder público. Quando nós somos convidados pela divindade a transitoriamente assumir posições de comando e poder, implicitamente está gravada a nossa obrigação de direcionar os nossos subalternos, os nossos empregados, os nossos súditos na questão de um rei, ou do povo de uma forma geral, no caso de uma presidência, de uma governadoria ou de uma prefeitura. Então, a responsabilidade é muito grande. Quando nós falamos hoje em poder político, por exemplo, a maioria de nós brasileiros confunde, por exemplo, a política com um ato desonesto. Confundimos, na maioria das vezes, política com politicagem, esquecendo-se de que o político, em essência, pelo menos na denominação grega de política, é aquele que é o servidor da maioria. É aquele que é eleito, aquele que é levado ao poder
com o objetivo e a obrigação de cuidar dos demais. Infelizmente, por reiterados exemplos, nos habituamos ao lado errado da política. Mas imaginemos, se os espíritos nobres, particularmente no item 9 do capítulo 17, nos fala que todo aquele que é alçado ao determinado poder tem responsabilidades sobre seus tutelados. Imagina a condição de um chefe de empresa. As suas atitudes interferem diretamente em todos os seus funcionários, assim como de um prefeito em todos os habitantes da cidade, de um governador do estado, o presidente de um país inteiro. Qual é a responsabilidade? E aí, mais uma vez, voltamos à questão: quanto na Terra sonhamos com o poder? E quão perigoso, quão difícil é a tarefa do poder na Terra? Pois a responsabilidade para com os semelhantes é imensa. Responderemos pelo o que ocorrer com aqueles que estão sobre a nossa tutela, dependendo da nossa orientação. Assim, trazemos a nós essa responsabilidade, entendendo que devemos assumir a responsabilidade do poder com humildade, percebendo que todos os filhos de Deus são iguais e que nós estamos com o poder. Não somos o poder. O único poder inalienável, o único poder insubstituível é Deus. Então, dessa forma, quando estivermos em um cargo de liderança, sejamos humildes de ver aqueles que nos são temporariamente seguidores ou tutelados como irmãos do coração, que nós temos a responsabilidade de caminhar e de encaminhar na seara do bem. Mas isso nos convoca também à necessidade de perceber, particularmente a nós espíritas, que hoje eu estou na posição de comando, amanhã poderei estar na posição de comandado. Eu me recordo de um conto de Humberto de Campos. Infelizmente, a memória não vai me auxiliar dizendo qual dos livros de contos de Humberto de Campos está. Mas o fato é que ele narra que uma mãe, bem posta financeiramente, tinha uma filha única. E auxiliava a filha e fazia tudo pela filha, e amava intensamente a filha. E a filha passou a vida inteira espizinhando a mãe, pisando moralmente na mãe, desprezando até a mãe. Até que a mãe desencarna e, posteriormente, a filha, ao adentrar o mundo espiritual, após o período de adaptação, após esse exame natural da nossa própria consciência culpada,
revê os seus erros, se arrepende e pede uma nova oportunidade com a mãe, pois, segundo ela, agora seria a melhor das filhas. E em conversa com um dos técnicos do setor de reencarnação, ela dizia exatamente isso. Não vou decepcioná-los e não vou decepcionar a minha consciência. Voltarei e serei a melhor de todas as filhas. No que o orientador lhe diz: mas minha filha, tu voltarás. Tu terás o convívio da sua mãezinha querida, mas não como filha, mas como empregada da casa, para que tu aprendas o amor e a humildade. Então, são mecanismos que a providência divina nos pertence, nos concede, para que possamos avaliar a conduta do orgulho e do egoísmo quando nos embriagamos com o poder. Mas também tem o outro lado, aqueles que estão na fase temporariamente da inferioridade, na posição social, na posição de poder, aqueles que são os guiados, aqueles que são os empregados, aqueles que são aqueles que cabe servir aos patrões e etc. E mesmo nessa conduta, afirma a espiritualidade que devemos manter a consciência limpa e reta do dever cumprido. Porque se aqueles que estão transitoriamente investidos no poder têm uma obrigação, aqueles que estão revestidos nas posições subalternas ou inferiores também têm a sua responsabilidade. A responsabilidade de cumprir a sua tarefa com a maior diligência, com o maior carinho, com o maior cuidado e disciplina possível. Uma vez que o erro dos superiores, dos patrões, não justifica o erro de nós, na nossa condição de trabalhadores. Então, dessa forma, o item 9 nos traz essa ideia subliminar, entre linhas, que não importa a condição em que possamos estar, de poder ou de inferioridade social, mas que, em uma e outra, devemos sempre cultivar a humildade e voltar todos os nossos esforços a lutar contra o egoísmo e orgulho que ainda habita em nós. Mas, prosseguindo, a espiritualidade superior avança. O item 10, o homem no mundo, ele de uma forma um pouco mais ampla, num contexto um pouco maior, afirma um pouco sobre a conduta do espírito encarnado no mundo. Como devemos nos comportar? Como um homem de bem deve comportar-se no mundo? A primeira coisa que alguém que nem tem a religião pode dizer sobre isso é que um bom homem é aquele que segue a sua consciência tranquila, que está vinculado a um caráter, a um conjunto de regras sociais e de ética que lhe habilitam a se tornar um homem de bem. Um
religioso, seja qual a vertente religiosa que professe ou que siga, ele dirá: seguir a vontade de Deus. Nós espíritas diríamos o quê? Seguir os caminhos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vejamos que, em realidade, o homem no mundo, ele deve se vincular a fazer o maior conjunto de bem possível a ele em qualquer situação. Qualquer situação a um homem, a um espírito, é um convite para a ascensão moral. É um convite à prática da caridade. E por isso, o espírito protetor, ao iniciar esse item 10, afirma que ao lado de todo espírito encarnado no mundo deve vigir a piedade. A piedade diante do sofrimento do outro. A piedade diante das dificuldades e dilemas do outro. E sempre que possível, estender as mãos. Assim, nós começamos a perceber que a questão do homem que vive no mundo é uma questão social. Nós não conseguimos viver solitários. Nós só conseguimos nos desenvolver quando estamos em grupo. Porque Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, determinou que nós, espíritos, fôssemos, em natureza e essência, seres sociáveis. E sempre que nós fugimos a isso, caímos em um erro maior. Nós, por exemplo, quando estamos a sós, não conseguimos errar em relação ao outro. Talvez por pensamento, né? Mas também não conseguimos evoluir. Aquele que se afasta do mundo, com medo do mundo, ele comete um erro básico no processo evolutivo. A evolução se dá ao contato com os outros, ao contato com as pessoas que são diferentes de mim. Porque somente nesse contato eu vou acertar, aparar as arestas morais que ainda devo reequilibrar. Porque a partir daí eu vou desenvolver as minhas virtudes. Se eu não convivo com ninguém, ou apenas com pessoas boas, como que eu vou desenvolver a paciência, a resignação, a bondade? Se eu convivo apenas com pessoas misericordiosas, como eu vou desenvolver a misericórdia? Se eu convivo em um ambiente doméstico harmonioso, como eu vou conviver e como eu vou desenvolver em mim a luz interior? Eu preciso de experiências para avaliar, aquilatar, primeiramente, em que estágio evolutivo eu estou? Como anda o meu processo evolutivo? Quais são as virtudes que eu já adquiri? Quais são as virtudes que eu tenho dificuldade? E a partir daí lutar contra. Lutar contra essas tendências negativas que me impedem de alcançar uma sublimidade.
Então, dessa forma, o homem no mundo não deve fugir de nada. Deve encarar o mundo como ele é. Não ser uma pessoa voltada diariamente a orações intermináveis e esquecer do mundo. Isso seria uma atitude extremamente equivocada. Mas o contrário também. Viver só o mundo e abandonar a espiritualidade seria igualmente equivocado. Então, fugir do mundo a pretexto de não cair em tentação, não é? Seria um erro. Então, viver no mundo, afinal de contas, estamos no mundo para isso, para experiências. Como diz o ditado, ninguém vem ao mundo a passeio. Mesmo aqueles que aparentemente, a nossas vistas, têm de tudo e aparentemente vieram à vida a passeio, mesmo eles têm dores e dificuldades, sofrimentos e angústias, que muitas vezes nos escapam. Então, evito ir a determinados locais por medo de errar. Evito fazer determinadas situações na sociedade por medo de errar. Evito ajudar os outros para não sofrer ingratidão. Isso é um erro. Devemos, sim, viver no mundo com a consciência do dever cumprido. Cumprir as nossas atividades no mundo, sendo honesto, disciplinado e cumpridor das nossas obrigações humanas. E, ao lado disso, cumprir o nosso dever moral, na prática do amor, da caridade, da benevolência. E aí nós vamos lentamente alcançando patamares cada vez maiores, rumo a essa perfeição que Jesus nos indicou, que em realidade existe dentro de cada um de nós. Porque viver no mundo é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há um momento de trabalhar, há um momento de se alimentar, há um momento de repousar, como há um momento de se vincular a Deus. Se nós formos disciplinados nisso, nós saímos dessa teia em que achamos que o mundo é um vale de perdições. Como eu serei feliz aqui? Como alcançar o céu nos tormentos da terra? O que Jesus nos propôs é impossível nos dias de hoje. Eu já vi muito isso. Que a tese de Jesus é impraticável nos dias de hoje. Será? Será que o esforço, será que a prática da conduta do Cristo no mundo de hoje depende do mundo ou depende da forma com que eu me porto no mundo? É uma pergunta a analisar. Se eu passar no mundo cumprindo as minhas tarefas espirituais, morais, materiais, profissionais, se eu perceber que cada pessoa no mundo que cruza o meu caminho só o cruzou porque Deus permite que ela cruze para avaliar
o meu grau de desenvolvimento ou me auxiliar a desenvolver valores morais que ainda estão mortos em mim, a minha visão de estar encarnado muda. Chico Xavier dizia muito isso. É tão difícil reencarnar, é tão trabalhoso retornar à Terra. Vamos dar valor enquanto estamos aqui. Aproveitar a cada dia como um novo presente de renovação. Nós perdemos muito tempo, meus irmãos, apaixonados pelo passado que foi, ou deslumbrados pelo futuro que virá. E esquecemos do hoje, do presente maravilhoso que Deus nos dá. E mais uma vez nos recordamos de Chico. Ninguém pode voltar e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Mas ele disse hoje, não disse amanhã, não disse ontem. Depende de nós. Muitos falam, o mundo está um horror. Os valores morais se inverteram. A pandemia. O importante não são essas questões. O essencial é como eu lido com essas questões. Ou como diz Kardec, de forma lúcida e brilhante, não importa quem me persegue, importa o que eu faço com o meu perseguidor. Me vinco ou retribuo com perdão? O que eu faço com aquele que me machuca? Machuco também? Ou sigo o meu caminho perdoando? É uma proposta de Jesus, que cabe a cada um de nós analisar. Então, nós percebemos, como espíritas principalmente, que temos urgência em desenvolver o nosso senso de imortalidade. Vivemos séculos sem conta. Temos diante de nós o infinito. Todos nós espíritas sabemos disso. Mas quantos de nós vivemos segundo essa informação que já assimilamos na mente? Quantos de nós, e aí eu me incluo, já vivem como seres imortais? Quase ninguém. Mas aqui eu vou apenas dar um exemplo, e mais uma vez eu vou convocar o Chico. Certa vez, em plena Guerra Fria, perguntaram ao Chico assim: Chico do céu, e se vier aí uma guerra nuclear e acabar o planeta, destruírem o planeta inteiro? Ele olhou e disse: ah, meu filho, o máximo que vai acontecer é a gente desencarnar. E Jesus é muito bom. Eu tenho certeza que ele vai arrumar um outro planeta para a gente reencarnar. Isso é pensar como ser imortal. E quando a gente começa a desenvolver esse sentimento de mortalidade, as coisas começam a ficar menores do que realmente... Elas começam a ficar menores. Não do que realmente elas são. Mas elas começam a tomar o tamanho e a proporção que elas realmente têm. E não a proporção que nós achamos que ela tem.
Então, nesse item 10, o homem no mundo, ele analisa exatamente isso. Como se portar nessa dualidade espírito-matéria. Reino de Mamon, reino de Deus. E, finalmente, arrematando esse capítulo 17, onde Jesus nos convoca a sermos perfeitos, onde Kardec nos convoca ao exercício de reflexões a respeito do desenvolvimento da perfeição da criatura humana, ele encerra com o item 11, cuidar do corpo e do espírito. E a pergunta: para alcançar a ascensão moral, para se elevar moralmente, é necessário macerar o corpo? É necessário judiar do corpo? É necessário infligir ao corpo o sofrimento? Nós todos na doutrina sabemos que nada é por acaso. E justamente essa semana, que é considerada Semana Santa, sexta-feira próxima será a Sexta-feira da Paixão, rememorando a crucificação do Cristo. E todos os anos, pelo menos eu percebo, pelas reportagens televisivas, em outros países do mundo, pessoas se crucificando em honra de Jesus. Será que isso é o certo? Será que isso faz com que ele atinja uma elevação moral? Com certeza não. Será realmente que Deus quer que nós possamos infligir ao corpo um sofrimento, seja para pagar uma penitência ou para pagar uma promessa? Muitas vezes nós vemos aterrorizados pessoas caminhando em Aparecida do Norte, por exemplo, de joelhos, com os joelhos sangrando para ir até o altar. Aqui não vai nenhuma crítica minha à Igreja Católica ou àqueles que fazem isso. Mas será que isso é realmente o que Deus quer? E a doutrina espírita nos coloca duas vertentes para análise. Aquelas que acham que tudo é o espírito e que o corpo não é nada. E aquelas materialistas que acham que tudo é o corpo, tudo é o material e o espírito é relegado ao abandono. O espírito George, que descreve esse último item, o item 11, nos afirma que ambas as teses estão equivocadas. Que o ideal é o equilíbrio entre essas duas. Cuidar do corpo e do espírito. Afinal de contas, o espírito, nós, somos seres imortais. Viajantes nesse mundo, estamos em trânsito. Mas necessitamos do corpo físico. Nas mais variadas obras desse maravilhoso espírito André Luiz, que nos deu um contributo para o entendimento dessa relação, muitas vezes eles nos colocam essa realidade. O espírito interfere no corpo, assim como o corpo interfere no espírito. Então, há a necessidade do espírito cuidar do corpo.
como uma ferramenta abençoada que Deus concede para que o espírito, tendo condições, através dessa ferramenta maravilhosa, manipular, no bom sentido, moldar, trabalhar no mundo e nas coisas materiais, a fim de que possa ascender moralmente. Então, é dever cuidar do corpo. Eu me recordo de uma história muito interessante entre Francisco de Assis e Clara de Assis. Narra a história que, certa vez, um amado irmão da ordem dos capuchinhos menores, o nome dado à ordem de Francisco antes da sua morte, uma vez que depois do seu desencarne passou a ser a ordem franciscana, era chamado de Frei Leão, tido por Francisco como um verdadeiro filho. Amava Francisco assim como Francisco o amava. E certa vez, Frei Leão se aproximou de Francisco e disse: Paizinho, quero que o senhor me ilumine com a sua sabedoria e uma orientação. Pois não, frater, o que posso fazer por ti? Conheço uma pessoa que tem um jumentinho, mas ele exige demais do jumentinho. Dá muito pouca comida a ele. Esforça o jumentinho a trabalhar quase que dia e noite. Judia muito dele. E eu, diante disso, fiquei penalizado com a situação do jumentinho. Mas antes de falar com esse meu amigo, eu gostaria de tirar uma opinião do senhor. O que tu achas? Francisco diz: vá até teu amigo e repreenda-o. Nenhuma criatura de Deus deve sofrer dessa forma. Deus nos dá tudo como acréscimo de misericórdia para a nossa própria evolução. E o jumentinho está servindo como instrumento de evolução no trabalho dele. No que Frei Leão sorri e diz: pois bem, Pai Francisco, tu és o meu amigo. E o jumentinho é o teu corpo. Como tu tens judiado e maltratado do teu jumentinho. E Francisco, humilde, como todas as almas já sublimadas no Pai, reconheceu a sua falha, sorriu e disse: realmente, meu filho, a partir de hoje, cuidarei melhor do meu jumentinho. Da mesma forma que Francisco, nas terras da Úmbria, nós, hoje, temos que ter essa consciência. Cuidar do espírito é essencial, mas cuidar do corpo é importantíssimo e necessário. Porque, afinal de contas, o corpo é ferramenta do espírito. O corpo é a casa do espírito. Se nós não cuidamos da nossa casa, ela rui até cair. E se ela cai, nós temos ou somos forçados a abandoná-la. Então, a partir daí, nosso corpo é nosso templo, que deve ser muito bem cuidado,
para que o espírito floresça nas suas melhores condições. Quando eu falo em cuidar do corpo, eu não estou falando das fixações patológicas, do cuidado extremo ao corpo, da beleza física, mas cuidar no sentido de mantê-lo saudável, eventualmente começar a fazer uma caminhada, a cuidar da alimentação, a não exigir demais do corpo, reservar o período para o sono reparador, para que nós possamos ter um corpo o mais saudável possível, seja na etapa física que nos encontramos, na adolescência, na infância, na adolescência, na fase adulta ou idosa, para que nós possamos desenvolver os nossos patrimônios morais. E nesse tempo de inversão moral e social, quantos entregam o corpo aos mais variados tipos de excesso, ocasionando tristes consequências ao espírito, que muitas vezes é obrigado a retornar à pátria maior antes da hora, sem que tenha tido tempo hábil para completar a sua tarefa na Terra. Então, nesse sentido, meus irmãos, o corpo também é essencial. Mas não é apenas cuidar fisicamente do corpo, mas mentalmente. Se o espírito influencia o corpo, como ele influencia? Através da mente. Vamos fazer um ligeiro parâmetro. As células, todas as células do nosso corpo, elas obedecem ordens do sistema nervoso central através do cérebro. Então, o cérebro comanda todo o organismo. Mas quem comanda o cérebro? A mente. Então, a mente comanda o cérebro, que comanda o organismo. Mas quem comanda a mente? A mente é o patrimônio do espírito, de nós. Então, eu, espírito, comando a minha mente, que comanda o cérebro, que comanda o meu corpo. Então, devemos cuidar do corpo através da higienização da nossa mente. Pensamentos perturbados, injeção de energia negativa no corpo, de desajuste e descontrole. Pensamentos elevados, injeção de revigorante, fortificante ao corpo. Bálsamos de harmonia e paz para o bom funcionamento do corpo. Hoje há já teses de mestrado e doutorado na área de saúde que comprovam que, em alguns casos, pela força mental, é possível regular a pressão arterial, por exemplo. Eu jamais me esqueço de uma frase que está no livro /filme Nosso Lar. Quando o ministro Clarencio, ao conversar com André Luiz, fala: quando você, como médico na Terra, poderia imaginar que raiva, ódio, intransigência, orgulho ou egoísmo fariam parte de uma análise clínica? E é verdade. A pessoa chega a adoecer, mas é um verdadeiro atleta. Cuida do corpo,
cuida da alimentação, faz exercícios, tomam vitaminas, mas não cuida da mente. E a mente vai bombardeando as células com energia negativa, até que as células não suportam. É tão comum, meus irmãos. Então é nesse sentido que o irmão Georges, que escreve esse item 11, quer nos passar. Não é necessário macerar, não é necessário infligir sofrimento e dor ao corpo para alcançar a redenção espiritual. Isso não leva a nada. O que realmente impõe a possibilidade de alcançarmos a ascensão sonhada espiritual é macerar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa impaciência, a nossa intolerância. Aí sim estaremos no caminho reto, porque foi isso que Jesus nos passou. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, quando quiserem. Ou seja, quando admitirmos que o nosso destino está em nossas mãos, que a escolha entre ser humilde e orgulhoso está em nossas mãos, que a escolha entre ser um homem de bem no mundo, cumprindo as nossas responsabilidades no mundo físico e espiritual, está em nossas mãos, que a decisão entre cuidar do corpo e também do espírito está em nossas mãos. Aí, com toda certeza, estaremos cumprindo a orientação de Jesus e caminhando a passos largos para sermos perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. É isso aí, João. Mais uma vez, muito obrigado. Que tema importante nesses tempos bicudos de pandemia, nesses desafios, né? Sim. E as pessoas, às vezes, se deixam envolver, se deixam levar, sobretudo a juventude, infelizmente, Sim. pelos prazeres, né, materiais que a vida oferece, e com isso, né, eles acabam encontrando aí as dificuldades da doença, transmitindo para os familiares e amigos. E é uma liberdade que a pessoa tem de fazer aquilo que ela acha certo com o corpo dela, né? Ah, vou para uma festa, vou aglomerar, vou não sei o quê, pega uma doença, transmite, né? Está dentro da esfera de liberdade dela. Mas é triste ver que a gente está constatando aí em todo lugar, né? Infelizmente. João, tem uns comentários aqui, inclusive uma pergunta aqui, um comentário para você, ó. Aqui, ó. Olha só. João, nenhum momento eu deixei a minha saúde abalar e nem a minha família. A dona Erminda Guido está falando aí a respeito do tema, né? Que está falando do corpo e tal. Né, dona Erminda, a Clarice, é lógico, a gente está evoluindo, e a Luciana completa que as dores, aflições é que nos fazem evoluir. É sempre ditado, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, João, é isso mesmo? Eu costumo dizer o seguinte: todos vão despertar um dia. Alguns despertam com o sussurro do beija-flor, outros precisam da erupção de um vulcão. É verdade. Tudo é proporcional, né, João? O fato é que todos vão despertar, né? Seja de um jeito, seja de outro. Muito bom aqui
A Vilma agradecendo a você, João. Nós que agradecemos a sua Eu que presença agradeço, aqui, viu, Vilma? E assim também a Clarice Rios, né? Todos aí, o Sérgio aí, nosso querido Serjão aí presente Sérgio, um abraço. também. Abração para você, Sérgio. E é isso aí, João. Vamos fazer aqui a Vilma aqui. Tem mais aqui, olha que maravilha. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É isso que queremos, é isso que temos, na verdade. A gente só precisa compreender isso. Exato. João, meu amigo, vamos fazer uma prece de encerramento, então, para a Vamos. gente concluir essa nossa segunda-feira e iniciar a nossa semana em paz. Isso, vamos lá. Mais uma vez eu convido a todos a fechar os olhos e abrir o coração em agradecimento e em louvor a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos encarnados exatamente nesse momento em que a pandemia, as dores e sofrimentos nos batem às portas, que possamos ter a consciência de perceber que, não obstante dolorosos, são convites do Cristo à nossa própria renovação. Nos auxilia, Senhor, a compreender o teu chamado e caminhar a cada dia, um passo de cada vez, constantemente, no caminho da caridade, que é o único que nos concederá a perfeição a que tu nos concede. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, só fazendo um comentário aqui, João, uma colaboradora lá do Arco-Íris, a Associação Espírita Arco-Íris, que trata das crianças com autismo, né? Ela hoje desencarnou, mais uma das vítimas da Covid. Então, aqui, a nossa prece de paz, de agradecimento por tudo que ela fez no Samaritano. O doutor Benjamin hoje se manifestou, e eu acho que é conveniente a gente tomar aqui o recado que o doutor Benjamin, que é o dirigente da nossa casa, deixou para a Marielza, que foi destacada voluntária do Samaritano, tendo se empenhado com exemplar dedicação às crianças autistas, durante o período em que o então programa Arco-Íris se desenvolveu na unidade 2 do Samaritano. Retorna ela, Marielza, ao plano espiritual com o reconhecimento e gratidão da entidade samaritana, e envolvida nas vibrações de afeto e carinho de todos os companheiros dessa nossa casa. Deus a abençoe, e assim a todos nós tenhamos renovada nossa fé, nossa esperança a partir dessas nossas segundas-feiras aqui de estudo do Evangelho, né, João? E tenhamos todos, meus queridos amigos, uma ótima semana, fiquem em paz, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Boa noite, João, muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui conosco, nossos irmãos samaritanos. Nós vamos matando a saudade assim, mas dentro em breve estaremos todos reunidos mais uma vez, superado esse desafio, né? Sem dúvida. Mais uma vez, pessoal, tá aí, ó, cliquem no link aí, quem quiser fazer pedido de oração, tá na tela aí. No chat aqui ao lado que vocês têm aqui, eu coloquei também, só fazer o pedido de oração aí no formulário da Associação Espírita O Bom Samaritano. Beijo a todos, fiquem com Deus, boa semana, João. Falou. Boa semana a todos.